Então, nós estamos aqui com o nosso professor Eldo Raposo, nosso professor de Ética e Cidadania, e onde nós tivemos nossa aula dos 12 passos para uma vida melhor. Olá! Olá! Que melhoria individual poderia trazer melhoria no coletivo, na sociedade? A partir do momento que o ser humano ele consegue entender o seu papel como gente, ele começa a interferir diretamente nas ações, nas problemáticas da sociedade. E ele começa a agir de forma mais consciente, tornando a sua ação positiva. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para os outros, e vice-versa. Então eu passo a ter uma visão, e a minha visão me leva a uma ação positiva, de impedir ou de amenizar os desafios ou os conflitos da própria existência humana. Então, viver nessa coletividade é compartilhar de forma consciente e crítica, identificando de fato o papel do ser humano como ser sensível que precisa compreender a si mesmo, acima de tudo. E o que significa viver em sociedade? Pergunta interessante, né? É um desafio. Por que eu considero um desafio viver em sociedade? Porque nós temos que levar em consideração os próprios aspectos da dinamicidade dessa sociedade, ou seja, a diferenciação de cada pessoa, a individualidade de cada ser humano, né? Conseguir compreender essa dinamicidade que se torna tão complexa para a gente entender de fato o que é viver. Viver é esse desafio constante da busca do entendimento da sua própria identidade, né? Que o maior desafio hoje é o ser humano realmente se compreender como pessoa, compreender-se como ser humano para poder entender o seu papel na sociedade. Você acha que o exemplo de uma pessoa influencia melhor do que palavras na vida de um jovem? Eu posso responder dizendo que é relativamente, depende de como o ser humano consegue compreender, né? Tudo está em volta dele, né? Da sua própria autoestima, do seu próprio ego, muitas vezes ferido. Então o exemplo ele pode falar muito mais do que palavras, mas quando as palavras realmente elas estão recheadas de sentimentos, e o que o intelector ele percebe esse sentimento, ele começa de fato a permitir essa reflexão interior. E querendo ou não, ele começa a mudar. E essa mudança é que é realmente gratificante. Porque a partir do momento que o ser humano toma conhecimento de alguma verdade em prol de si, por mais relutantes que seja a sua mudança, ela termina acontecendo. Como o ciclo de desenvolvimento humano trouxe melhoria para a sua vida? Em todos os aspectos, porque foi exatamente convivendo da forma mais, eu diria, desumana até no momento da minha existência, né? Passando por determinadas coisas que eu não deveria passar ou deveria passar para mim chegar a entender hoje o meu papel, né? Foi exatamente esse ciclo de relações pessoais e interpessoais de pessoas que estavam perto e longe de mim, que me levou de fato a perceber que eu tinha uma importância nesse mundo e acima de tudo uma importância para mim. Então as pessoas para mim, até hoje, com quase 46 anos de idade, ainda é o meu caminho de observação que me leva realmente às minhas conquistas. Eu, como pessoa e como profissional e como professor de vocês, eu me sinto muito feliz de poder ter compartilhado com a minha vivência, minha experiência de vida em cima de uma temática que eu escolhi, já que o projeto Vira Vida tem um dos objetivos que é exatamente dar essa virada na vida, né, para melhor, mas sem forçar, levando apenas o sentimento de que o ser humano é capaz de superar todos os desafios, todas as barreiras e perceber o caminho que está trilhando. Eu fico feliz de poder compartilhar com vocês da minha vida, da minha intimidade. Obrigado. E é isso aí, esse é o nosso professor Eldo Raposo, psicólogo, professor de Ética e Cidadania.